Então, muito bom dia, caros amigos. Eu neste vídeo vou determinar o perímetro desta circunferência, mas vou utilizar a seguinte técnica. Eu vou desenhar aqui uma linha poligonal, vamos supor esta linha poligonal, esta, onde o comprimento de cada lado vamos supor que é sempre igual, e digamos que esta é a linha poligonal L1, depois digamos que uma segunda linha poligonal onde o comprimento de cada um dos lados é também igual, mas quer dizer, vai ter mais lados, muito mais lados, quer dizer, mais lados, vou aumentando, não é, o número de lados. Vamos supor que esta linha poligonal é a linha poligonal, vamos supor LN, a linha de ordem N, e então o que se passa é o seguinte: quando eu faço este N tender para mais infinito, quer dizer, a linha poligonal vai colidir precisamente com a circunferência e, portanto, no limite, não é? Quer dizer, o limite do comprimento de toda a linha poligonal, do comprimento, não é? Da linha poligonal LN, quando o N tende para mais infinito, há de ser precisamente igual ao perímetro da circunferência. E, portanto, é nesta atitude que eu vou, concretizar este vídeo. Então, para começar, eu vou apagar isto, portanto, estas linhas que eu aqui fiz, estas linhas poligonais, ou a tentativa de as fazer, e por conveniência eu vou aqui desenhar, digamos, um eixo, o eixo dos Y, e aqui o eixo de X. E aqui, digamos, está a origem do referencial, aqui, O. Isto é o eixo dos Y, e aqui é o eixo de X. Também por conveniência, vamos supor que eu tenho aqui uma linha poligonal e aqui está um ângulo, digamos, um certo ângulo, aqui depois está o mesmo ângulo, porque o comprimento, não é? O comprimento de cada um dos lados da linha poligonal é igual, que eu agora passo aqui a desenhar a vermelho, assim, mais ou menos isto, não é? Mais ou menos isto. E então, eu vou me interessar por saber qual é o comprimento, né, que, digamos, eu vou ter daqui até aqui. Por isso eu vou aqui colocar alguns pontos, vamos dizer que aqui está P, aqui está R, aqui está S, e aqui está T. É evidente que este ângulo aqui, θ, é igual a este ângulo, outro ângulo θ é igual a este ângulo θ. A questão é esta: quanto é que vale este ângulo θ? Ora, se a circunferência tem um perímetro, quer dizer, neste caso, estou a supor que esta circunferência tem, digamos, um raio R. Então, nós sabemos, não é, que tem um perímetro de 2πr. Sabemos isso, queremos lá chegar. Então, este ângulo que eu aqui estou a considerar é precisamente um ângulo de 2π radianos, que eu vou dividir precisamente por N, porque eu estou a considerar que dividi, não é? Eu tenho aqui uma linha poligonal de N lados. Portanto, este ângulo θ vai valer 2π sobre N. Então, como os lados da linha poligonal são todos iguais, eu posso pensar em calcular o comprimento deste lado aqui, que é, digamos, o comprimento do segmento PR, este comprimento. Ora, eu sei que P vai ter como coordenadas, repare-se, P está mesmo aqui, portanto, a coincidir, né? Esta linha aqui coincide com o raio, portanto, ponto P vai ter como coordenadas R0. Este ponto R, ora bem, é evidente que vai ter como coordenadas aqui uma coordenada segundo X, não é? E aqui uma coordenada, digamos, segundo Y, que não é difícil de entender, que esta coordenada segundo x há de ser igual ao comprimento do vetor, ou r, que neste caso é r, cosseno do ângulo θ, ou seja, há de ser r cosseno, mas o nosso ângulo é 2π sobre n. Isto aqui em x, porque em y há de ser r seno de 2π sobre n.
Então agora, eu para calcular o comprimento PR, isto está a ser igual, não é? À raiz quadrada, por aquilo que se sabe da distância entre dois pontos, este menos este, ou seja, R cosseno de 2π sobre n menos R ao quadrado, mais R seno de 2π sobre n ao quadrado. Então, neste caso, o que eu tenho mesmo aqui é o comprimento, não é? desta linhazinha, digamos PR, que é um dos lados da linha poligonal. Eu estou a supor que a linha poligonal, vamos supor que a linha poligonal é LN, tem N lados. Então, o comprimento desta linha poligonal, que eu vou designar aqui o comprimento da linha poligonal, há de ser igual a N lados, vezes o comprimento de cada lado. Ou seja, vezes a raiz quadrada. E agora, por uma questão de já adiantar o problema, eu vou desenvolver, não é, o que está aqui dentro da raiz. Aqui temos um quadrado numa diferença, pelo que vou obter R quadrado cosseno quadrado de 2π sobre n menos o dobro da primeira pela segunda, ou seja, 2R quadrado, não é? 2R quadrado cosseno de 2π sobre n, porque é o dobro na primeira pela segunda, mais o quadrado da segunda, mais R quadrado. E agora aqui vou obter R quadrado seno quadrado de 2π sobre n. Então, neste caso, o que eu vou mesmo ter, e continuando, portanto, a fazer as minhas contas, isto há de ser o mesmo que ter, então, ora bem, há de ser o mesmo que ter, eu poderei colocar, estão a ver aqui, este R quadrado em evidência aqui e aqui, para obter, como é fácil de entender, R quadrado, não é? Cosseno quadrado de 2π sobre n, mais seno quadrado de 2π sobre n. Isto aqui vai-me dar precisamente 1. Então, o que eu vou obter mesmo é n raiz quadrada de R quadrado, porque isto aqui é vou obter R quadrado apenas, não é? R quadrado, menos R quadrado. Aqui obteria R quadrado, mais este R quadrado que aqui está, dará 2R quadrado, isto já adiantando, não é? Vou aqui obter precisamente 2R quadrado, e agora, portanto, eu já portanto, tenho esta parte aqui executada, tenho esta também concretizada, vou lá mais esta, menos, agora a que falta, que é 2R quadrado, não é? Cosseno de 2π sobre n. E então, isto há de ser igual ainda, e dado que R é um comprimento, não é? Portanto, sempre positivo, eu posso fazer o seguinte, vou colocar aqui 2R quadrado em evidência, ou seja, 2R quadrado em evidência, para obter 2R quadrado, 1 menos cosseno de 2π sobre n. Ou seja, isto é o mesmo que ter, este R quadrado posso saltar para trás da raiz, vou obter n vezes R, n vezes R, vezes a raiz de 2, não é? A raiz de 2, e isto que multiplica por raiz quadrada, não é? De 1 menos cosseno de 2π sobre n. Ora bem, então agora o que eu quero mesmo é calcular o limite, e agora vou fazer amarelo, o limite, o que eu quero mesmo é calcular o limite de n, quer dizer, o limite do comprimento de Ln, né? Do comprimento de Ln, ou seja, o limite quando n tende para mais infinito, não é? De n, ou seja, já agora vou colocar antes raiz de 2r vezes n raiz quadrada de 1 menos cosseno de 2π sobre n. E quando n tende para infinito, claro, vou aqui obter um caso que é infinito, aqui, não é? Este n está a tender para mais infinito. Aqui vou obter 2π sobre n, o n se tende para infinito, fico com 0, cosseno de 0 é 1, 1 menos 1 é 0, uma indeterminação de tipo infinito vezes 0. Ora bem, então vou tratar esta indeterminação,
tendo em atenção este limite, que é o limite de seno de x sobre x, quando x tende para 0, e este limite é 1. Ora bem, então, e porque temos aqui uma constante, que é a raiz de 2 vezes r, esta constante pode saltar para trás do limite para obter a raiz de 2 vezes r. Limite, quando n tende para mais infinito, de traço fração, raiz quadrada, não é? Raiz quadrada de 1 menos cosseno de 2π sobre n, 2π sobre n, e isto precisamente sobre 1 sobre n. Eu posso fazer isto. Este n pode saltar para aqui sendo 1 sobre n. 1 sobre n. Então agora o que eu vou fazer, repare-se, eu ando à procura de ter este limite aqui. Quando n tende para infinito, o que eu agora tenho é um caso, repare-se aqui, de 0 sobre 0. 0 sobre 0. E então, o que eu vou fazer, precisamente, é isto. Eu vou multiplicar ambos os termos, não é, desta fração, precisamente por raiz quadrada de 1 mais cosseno de 2π sobre n. Então, isto há de ser limite, quando n tende para mais infinito, n tende para mais infinito, de traço fração, raiz quadrada, não é, de 1 menos cosseno de 2π sobre n, claro, isto sobre 1 sobre n, e agora, claro, vou multiplicar, como tinha dito, por raiz quadrada de 1 mais cosseno de 2π sobre n, e como não pretendo alterar o que aqui está, então aqui também multiplico, não é, por raiz quadrada de 1 mais cosseno de 2π sobre n. Tudo bem até aqui. E então, isto é o mesmo que ter, então, dado que eu posso efetuar aqui, quer dizer, estas contas, porque, repare-se, eu aqui vou dar, digamos, a mesma raiz e multiplico os radicandos, e agora vejo que aqui, por esquecimento, me esqueci aqui de escrever igual, está aqui esta raiz de 2 vezes r, terei aqui a colocar aqui a raiz de 2, não é? Vezes r, e é o que eu estou a fazer, raiz de 2 vezes r, e então isto há de ser igual a raiz de 2 vezes r, vezes o limite, não é? Quando n tende para mais infinito, como tinha dito, aqui vou dar a mesma raiz, vou multiplicar os radicandos, isto é um caso notável na multiplicação, é a menos b, a mais b, não é? O que dá, sempre que nós temos a menos b que multiplica por a mais b, isto é precisamente igual a quadrado menos b quadrado, quer dizer, vou obter aqui 1 menos cosseno quadrado, não é? Cosseno quadrado de 2π sobre n, sobre 1 sobre n, que multiplica pela raiz quadrada de 1 mais cosseno de 2π sobre n. Ora, tudo muito bem até aqui. Mas, pela fórmula fundamental da trigonometria, nós sabemos que sempre que temos 1 menos, não é? 1 menos cosseno quadrado de alfa, isto é igual ao seno quadrado de alfa. Então, eu posso continuar, isto ao mesmo ter raiz de 2 vezes r, limite, quando n tende para mais infinito, raiz quadrada, não é? Aqui vou obter a raiz quadrada, como já tinha dito, isto que aqui está será o mesmo, por isto que eu aqui disse, o mesmo que ter seno quadrado, não é? De 2π sobre n, 2π sobre n, sobre 1 sobre n, raiz quadrada de 1 mais cosseno de 2π sobre n. Agora é o seguinte, repare-se que 2π sobre n, isto é sempre um ângulo agudo, e porque estou a dividir 2π por um número, digamos, muito grande, este n é muito grande, e portanto o seno é sempre positivo, quer dizer que a raiz quadrada disto que aqui está há de ser raiz de 2 vezes r, limite então, quando n tende para mais infinito, traço fração seno de 2π sobre n, eu agora aqui tenho 1 sobre n,
deixa estar, 1 sobre n, e agora isto que está, que é esta raiz quadrada, vou colocá-la aqui um pouco mais adiante. Eu não estou de maneira alguma a alterar nada, então será cosseno de 2π sobre n. E então, como ando à procura daquele tal limite mutável que eu aqui foquei há pouco, que é este limite que eu, por acaso, neste momento nem sei onde é que o coloquei, que está aqui, aliás, que é o limite quando x tende para 0 de seno de x sobre x, que é 1, ando à procura deste limite. Então, repare-se, eu tenho aqui 2π sobre n, então o que eu posso fazer é colocar aqui também, não é? É colocar aqui também, na vez de ter aqui 1, vou colocar aqui 2π, claro. Mas repare-se, eu neste momento estou a alterar o que é que está. Então, se eu colocar aqui 2π, não é? 2π, se eu colocar aqui 2π, eu não vou alterar de maneira nenhuma, porque quer dizer, eu coloquei aqui 2π a multiplicar, que corta com este. Agora, repare-se no seguinte, eu ter, quando n tende para mais infinito, isto implica, não é, que 2π sobre n tende para 0. Então, este limite que eu aqui tenho há de ser o mesmo que ter, já agora fazendo estas contas, 2 daqui, não é, 2π, raiz de 2r, vezes o limite, e eu, na vez de escrever n a tender para mais infinito, vou escrever 2π sobre n, estão a ver, a tender para 0, seno de 2π sobre n sobre 2π sobre n. E como aqui o limite de um produto é o produto dos limites, eu vou obter limite quando, aqui até posso escrever na mesma, quando n tende para mais infinito, não há qualquer atropelo nesta parte, limite de 1 sobre raiz quadrada, não é? De 1 mais cosseno de 2π sobre n. E então, isto há de ser o mesmo que ter, repare-se, aqui vou ficar na mesma, com 2π, raiz de 2 vezes r. Este limite, se eu fizer a mudança de variável, que é fácil de entender, não é? Aqui uma mudança variável, 2π sobre n igual a um m, eu vou ter precisamente aqui um limite, repare-se, aqui com m a tender para 0, de seno, este 2π sobre n é substituído por m, aqui isto é por m, e claro, este limite está a 1. Então, ficarei aqui com 2π vezes raiz de 2 vezes r, vezes 1, não é? Vezes 1, vezes este limite aqui. Ora, quando n tende para mais infinito, como o limite de um quociente é o quociente dos limites e o limite de uma raiz é a raiz do limite, então aqui iria obter, não é, cosseno 2π sobre, digamos, infinito, que tende para 0, cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1, 1 mais 1 dá 2. Significa que este limite dá 1 sobre a raiz de 2. Contas feitas, é evidente que este raiz de 2 cancela com este raiz de 2 e eu vou obter o resultado 2π sobre r, que era, sobre r, não, 2πr, peço desculpa, que era, portanto, o meu objetivo, que era calcular, digamos, o perímetro de uma circunferência através, digamos, de uma sequência de linhas poligonais que, no limite, vão colidir com a circunferência. Então, muito bom dia, caros amigos.